toda a minha experiência a seu serviço. É isso que eu quero fazer. Bom, continuamos o nosso segundo bloco. Agora, jornalista perguntando para candidato no último programa. Eu disse que era seu fã e eu quero reiterar essa minha admiração, tanto por você como por Luiz Carlos Bernardes. Porque, na verdade, eu fico no zapping das duas emissoras para poder ouvi-los. Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, prazer vê-lo aqui. Por favor. É de minha escolha, já está sorteado, por favor? Já está sorteado. O candidato a ser perguntado é o candidato Leonardo Quintão. Leonardo Quintão, o PMDB deixou traumas. O último governador arrumou uma briga com o governo federal, afugentou investimentos, anunciando calote, botou a PM para cercar o Palácio da Liberdade, exigiu até um choque de gestão depois. O último prefeito PMDBista, entre outras coisas, trocou 115 prédios por um prédio da Câmara Municipal, 115 terrenos, criou aquele paliteiro no Belvedere e levou gente pobre para morar lá no Taquaril, que, segundo especialistas, não tem terra, não tem terreno, tem filito que é farinha. O senhor vai ser diferente, o seu PMDB é diferente, a gente pode acreditar, pode diminuir o trauma? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Eduardo Costa, parabéns pela pergunta. Sou eu, Leonardo Quintão, né? Aí você tem que perguntar para o Itamar Franco, para esse prefeito, que eu nem sei o nome que o senhor está falando. Aí eu sei que decide, eleitor. Eu estou aqui olhando nos seus olhos, né? Tem PT, tem PMDB, tem PSDB, tem todos os partidos aí. Todo mundo tem o seu probleminha. Mas o que o Eduardo Costa está falando é coisa de 30 anos atrás. Eu nem tinha nascido, tinha acabado de nascer 3 anos atrás, né? E você é muito inteligente. E mais inteligente que você, Eduardo, é o eleitor, para saber olhar no olho. E eu estou aqui olhando no seu olho, tá? E nós vamos fazer uma gestão com boas pessoas. Pessoas do bem, pessoas do PT, pessoas dos outros partidos também, pessoas do PMDB. O que eu não vou deixar é as pessoas abusarem de você, que a principal proposta que eu tenho é cuidar de gente. E isso nós vamos fazer com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado, olhe no olho, que nós vamos fazer uma cidade melhor. Muito obrigado. E obrigado, Eduardo Costa, por essa pergunta. Jornalista Luiz Carlos Bernardes, da Band Minas, da Rádio Band News FM. O senhor divide a minha preferência junto com o jornalista Eduardo Costa. O senhor sabe disso, nós conversamos sempre a esse respeito. 45 segundos para a sua pergunta, por favor. Para quem que eu pergunto, por favor? A sua pergunta para o candidato Márcio Lacerda. Tá certo. E eu sou seu ouvinte, viu? Também. Candidato, Belo Horizonte é um município pequeno. Está quase exaurido, quase não cabem novos investimentos grandes aí, a vinda de novas empresas, muito se fala às vezes até num polo de informática. Como fazer para trazer para a capital mineira novos investimentos para, enfim, se ter retorno, inclusive emprego e renda para a população? 2 minutos para a sua resposta, candidato Márcio Lacerda. Obrigado, Luiz Carlos. Essa é uma área, eleitor, que eu conheço muito bem. Eu trabalhei com desenvolvimento regional no Ministério da Integração como secretário executivo e cuidei da área de desenvolvimento econômico no governo Aécio como secretário nos últimos 14 meses antes de sair para essa candidatura. Belo Horizonte realmente tem uma área pequena, não cabe mais indústrias de grande porte, 85% do seu PIB são comércio e serviços, mas Belo Horizonte tem umas vocações muito interessantes. Tal como disse o Luiz Carlos, é o segundo polo produtor de tecnologia de informação no Brasil. São 1.600 pessoas com mestrado e doutorado trabalhando nessa área. Nós temos que estimular esse pessoal. Eu já me reuni com eles trouxeram várias propostas interessantes e é possível expandir muito essa área. E a área com a qual eu tenho muita experiência, eu fui presidente do Conselho de Ciência e Tecnologia da Federação das Indústrias. Além da área de tecnologia de informação, nós temos também aqui uma vocação muito boa para o turismo. Belo Horizonte tem um plano estratégico de turismo que foi contratado pelo prefeito Fernando Pimentel, que precisa ser colocado em prática com muita dedicação. Eu discuti isso na associação comercial e vamos fazer um belo trabalho nessa área. Belo Horizonte também tem muita vocação para moda, muita vocação para o design de moda. E também tem se expandido muito na área de empresas de engenharia de projeto. Mas a principal, eu diria, oportunidade estratégica para Belo Horizonte é ajudar a região metropolitana a se desenvolver, ajudar a trazer indústrias para as outras cidades mais pobres da região metropolitana e, com isso, gerar empregos lá e essas pessoas virem consumir serviços de alta qualidade em Belo Horizonte. Isso eu sei fazer. Como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, eu negociei diretamente 30 bilhões de novos investimentos no Estado nos 14 meses que lá passei.
Obrigado. Na verdade, o telespectador da Band Minas e o ouvinte ficam ansiosos para poder participar do debate. Se nós franqueássemos a pergunta, nós não conseguiríamos atender a demanda, que seria muito grande. Então, neste bloco e nesta fórmula de debate do segundo turno, com 2 candidatos, nós trouxemos espectadores e ouvintes para que façam uma pergunta. Agora, um espectador e ouvinte, o espectador da Band Minas e ouvinte da Band News FM, fará uma pergunta que é comum aos 2 candidatos. Eles terão 1 minuto e 30 segundos para respondê-la e nós vamos à pergunta, por favor. Eu queria saber em relação aos candidatos, qual a proposta que eles têm em relação ao transporte, porque eu, como estudante, preciso do transporte para ir para a escola, essas coisas. Eu só não consegui ver o nome dela, é? Juliana. A Juliana é estudante, faz a questão. O primeiro que responde é o candidato Márcio Lacerda. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder, candidato. Juliana, boa noite. Tal como você deve ter visto há pouco, a gente comentou a complexidade de Belo Horizonte com o tamanho da frota de mais de 1 milhão de veículos que tem, em 4.700 quilômetros de vias. E um trânsito muito complicado, passa muito pelo centro. Nós precisamos de novas vias ligando os bairros e nós já temos um plano para isso que se chama o Corta Caminho. E essas novas vias terão vias preferenciais para ônibus. Além disso, nós precisamos fazer o metrô. Eu tenho um plano de parceria público-privada muito viável que já levei ao presidente Lula. Se tudo der certo, nós vamos lançar esse edital no primeiro semestre do ano que vem, naturalmente, se eu for eleito. Além disso, nós precisamos criar uma central de controle e gestão do tráfego de ônibus, do transporte coletivo, dos 2.800 ônibus em 260 linhas que Belo Horizonte tem. Isso já está no contrato de concessão que foi assinado recentemente pela Prefeitura. Em 3 anos, todos os ônibus terão uma parafernália eletrônica que permitirá que de uma central de controle centralizada, eles sejam controlados nos seus trajetos, nas suas velocidades, nos seus atrasos. Em cada ponto de ônibus, você poderá saber se o seu ônibus está chegando ou não, quanto tempo vai levar para chegar. E assim vai melhorar. Nós vamos aumentar as vias de circulação e aumentar a tecnologia empregada na operação dos ônibus. Candidato Leonardo Quintão, a Juliana fez a pergunta, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para responder. Ô Juliana, olha, eu participei de 40 debates com estudantes nesse primeiro turno e foi joia. Foi muito bom os debates, que ali eu pude ouvir os estudantes muito. E todo o debate vinha a questão do passe livre e do meio passe. Eu fiz umas contas aqui, que eu iniciei meu debate falando que a arrecadação da prefeitura no primeiro semestre teve um superávit, arrecadou mais do que a expectativa, 302 milhões de reais. Eu já tirei nesse debate 100 milhões de reais dessa arrecadação para investir em profissional de saúde. No meu plano de governo, se você entrar na internet, você vai ver lá que eu assumi o compromisso com o estudante do meio passe. Passe livre não dá, gente, tá? Meio passe dá para fazer. Sabe quanto é que vai custar isso? Algo em torno de 50 a 70 milhões de reais para o estudante que precisa. Então é o seguinte, presta atenção nisso aqui. 300 milhões que não ia aparecer. Apareceu demais a arrecadação. Eu tirei 100 milhões para investir no profissional de saúde e estou tirando 70 milhões para garantir o meio passe. E olha, gente, todas as capitais do Brasil têm meio passe, tem um subsídio para o estudante. E não é subsídio, é investimento em educação. Então eu vou investir isso. E eu estou mostrando a fonte. Não estou com demagogia, não estou mentindo. Está aqui a fonte. Se você quiser, você entra no site da prefeitura, vai ver lá o excesso de arrecadação e isso dá para fazer. Bom, faremos agora mais um intervalo. O que eu acho interessante é que quando eu participo desse debate, tenho a responsabilidade de estar mediando um debate que pode decidir a vida da cidade. E é muito bom que eu faça com a tranquilidade que eu faço. E digo que essa tranquilidade vem da felicidade de poder ter 2 candidatos do nível dos senhores debatendo para ser prefeito de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltamos já já com mais um bloco nesse debate aqui na Band Minas e Rádio Band News FM.